Para começar, hoje a gente vai mostrar para vocês como a gente pintou tudinho do Espaço Kids ACN de Goiânia, que é a nossa igreja Comunidade nas Nações, mas em Goiânia. Chegando lá, a gente já foi fazendo esse reconhecimento do local. Seriam 3 salas e todo esse corredor aí que vocês estão vendo, que tá bem branquinho, né? A ideia era que cada sala fosse com um tema da Bíblia. Mais pra frente vocês vão ver isso direitinho. A gente queria mostrar bem detalhado o jeito que estavam as salas. Eles acabaram jogando tudo para essa última sala, então ela tava com bastante coisa e as outras estavam mais vazias, prontinhas para começar a pintura, do jeito que a gente gosta, é claro. As salas não eram tão grandes e a gente praticamente pensou que seria uma semana, uns 5 dias de pintura, e foi mais ou menos isso mesmo que a gente conseguiu. Conseguimos pintar cada sala em mais ou menos 1 dia e meio. E aí no outro dia a gente pintou o corredor, que foi um pouquinho mais rápido. E essa aí é a 3ª sala. E aí o corredor, para vocês terem uma ideia de como que é a chegada, essa parte da escada e tudo. Quando o Bruno, o pastor, entrou em contato com a gente pra gente pintar toda essa parte da CN Kids, obviamente a gente ficou muito feliz, mas também a gente ficou muito pensativo, porque uma vez a gente já pintou uma igreja, todo o Espaço Kids de uma igreja, mas não eram temas relativos à Bíblia. E dessa vez a gente sabia que ele iria querer esses temas da Bíblia. Sempre que eu pego uma parede que o tema é diferente de tudo que eu já pintei, mesmo que seja algo que eu estou muito acostumada, que são temas bíblicos, eu nunca cheguei a pintar ao certo a Arca de Noé e esses temas assim famosos para criança. Então, obviamente, minha cabeça já pensou em 1 milhão de coisas que eu poderia fazer, como que eu poderia começar os desenhos. E eu acho que a parte mais legal é você ter um cliente que deixa você fazer basicamente o que você tem na sua cabeça de ideia e deixa você criar muito à vontade. E foi isso que ele fez, ele foi muito parceiro em relação a isso, deixou a gente criar, falou que confiava 100% no nosso trabalho. E isso, obviamente, deixa a gente muito empolgado e muito feliz também, né? Esse primeiro tema você já deve ter entendido, que é a Arca de Noé. A ideia de todas as salas era que a gente usasse as 4 paredes, sendo que uma fosse mais preenchida e as outras tivessem elementos que se conectassem a essa parede principal. Nessa parte, obviamente, o principal seria Noé, com os casais de animais dentro da arca e o dilúvio. Na parede da esquerda e da direita eu fiz a continuação do mar, dá pra ver aí bem nessa câmera. Mas nessa da esquerda eu fiz um detalhe bem especial também. Eu fiz a nuvem e uma pomba trazendo o ramo de oliveira, como diz na Bíblia. Se você não conhece a história, eu vou te contextualizar. No meio do dilúvio, já tinha passado muitos dias, Noé queria saber se tinha algum lugar para eles descerem e ver se tinha terra mesmo ou se só tinha mar e água, como obviamente faz parte do dilúvio. E ali pro final ele solta essa pomba e a pomba retorna para a arca sem nenhuma folha, sinal de que realmente o dilúvio ainda tinha invadido a terra, ainda estava tudo molhado, ainda estava muito alagado. Depois de mais ou menos 7 dias, se eu não me engano, ele solta a pomba de novo e aí ela traz no seu bico um ramo de oliveira. E isso quer dizer que o dilúvio já tinha começado a diminuir e que tinha sim sinal de terra. Então nessa parede da direita eu quis simbolizar essa pomba indo em direção à arca com um raminho de oliveira na boca. Na outra parede eu fiz como se fosse um grande ramo de oliveira e também o arco-íris, que foi o símbolo da aliança de Deus com todos os habitantes da terra no final desse dilúvio. Ele falou que colocaria sobre o céu esse arco, essa aliança, de que nunca mais haveria esse dilúvio na terra, para que a gente pudesse lembrar todas as vezes que a gente visse o arco-íris nas nuvens sobre essa aliança que ele fez com a gente. E esse foi o resultado dessa sala. Eu espero muito que você tenha gostado, porque foi muito especial essa história. É sempre muito especial ouvir dessa história e eu amei muito, muito, muito essa sala. Acho que foi uma das minhas preferidas. Eu já quero que você comente aqui embaixo o que você achou dessa sala, se você curtiu, se você gosta da história, se você já tinha ouvido falar também dessa história. E qual a parte dessa sala que foi a sua favorita? Eu, com certeza, foi a arca, mas todos os outros detalhes eu achei muito especial. Para essa segunda sala, a gente escolheu um tema muito, muito especial, uma história muito legal também, que logo, logo vocês já vão entender. Quem conhece um pouco da Bíblia já vai entender. Sim, escolhemos a história de Davi. E dessa vez a sala também não foi muito diferente. A primeira, a principal, seria Davi, Golias e todo o exército dos filisteus. E apenas Davi com suas pedrinhas bem pequenininho perto de Golias. Eu quis fazer esse efeito mesmo de Davi bem pequeno e todo o efeito ali também da galera, né, dos filisteus lutando junto com Golias. Como a gente definiu uma paleta de cores, então todas as salas vocês vão ver que a gente usou essa mesma paleta. A gente seguiu em todas as salas essa mesma identidade.
E além dessa parede principal, a parte da direita eu coloquei 2 ovelhas e a harpa, que Davi era pastor de ovelhas, né, e também tocava bastante harpa. E na última eu coloquei Rei Davi e uma coroa bem grandona. A gente sabe que Deus escolhe Davi como rei no lugar de Saul e que Samuel já tinha falado isso para ele, mas até isso ser completado, até isso ser concretizado, demorou um tempinho. Mas o reinado de Davi é muito especial e eu queria muito deixar isso registrado também nessas paredes. Essas ovelhinhas eu não aguento não, gente, muito fofa. Tem menos detalhe do que a primeira, mas também a gente fez questão de trabalhar um pouco com a altura. Como essa sala tinha um pé direito um pouco mais baixo, acabou que a gente conseguiu trabalhar bastante isso e fez com que desse essa sensação de mais preenchimento. Gente, eu quero muito saber o que vocês estão achando, de verdade, foi muito especial essa semana e eu quero muito saber da opinião de vocês. O que você achou de cada sala? Essa sala também foi muito legal, né? Agora a gente já vai curtir a terceira sala e esse tema também é muito legal, é uma história muito divertida e muito diferente também. É Daniel. Só que dessa vez, como o livro de Daniel é um pouco curtinho, eu quis fazer várias referências desse livro. É claro que essa parede principal tinha que ser Daniel na Cova dos Leões, então foi esse mesmo desenho. Fiz os leões pertinho de Daniel e Daniel olhando para cima, orando como se tivesse uma luz invadindo o ambiente, como se fosse uma cova mesmo. E essa luz só poderia vir do alto, é claro. E outro ponto muito legal é que eu fiz Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, juntamente com um anjo, é claro. Outro detalhe que eu queria muito deixar registrado também, eu fiz como se fosse um livro, uma bíblia bem grande, e escrevi Daniel sempre foi fiel a Deus. Porque eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente pode aprender do livro de Daniel é que ele realmente não importava para a opinião dos outros. Até mesmo leis e decretos que tentaram colocar para que Daniel, se desse mal, não adiantou, porque ele continuou sendo fiel a Deus. E isso é o mais importante desse livro. Ele não se dobrava diante de outros deuses, eles não se dobravam diante de outras autoridades. Para eles, o mais importante era Deus e o relacionamento que ele tinha com ele. Então isso não poderia ficar de fora também dessa parede. E por último, o que eu achei muito legal também de retratar foi um prato de comida que eu coloquei somente verduras, que foi quando Daniel e seus amigos não quiseram comer a comida servida pelo rei. Eles queriam se manter santos e puros, então eles não comeram daquela comida. E eles só ficaram comendo legumes e vegetais. E mesmo assim, no final daquele período, ele estava mais forte, ele e seus amigos estavam mais fortes do que os homens que comeram a comida. Eu amo tanto esse livro que tinha tantos pontos importantes também a serem retratados, mas eu acho que eu fiz um bom trabalho. Me diz aí o que você achou. Essa sala tá quase acabando e eu queria comentar um pouco com vocês dessa paleta que eu escolhi. Eu achei muito legal, a gente não trabalhou muitos tons assim, mas eu achei que elas se completaram muito bem. Eu achei uma parecida na internet, mas acabei modificando um pouco, porque alguns tons que eu tinha visto não tinham me agradado tanto assim. E aí quando eu juntei com esses, tirei todo o preto e deixei esse marrom mais escuro, deixei esses 2 tons de amarelo, 2 tons de azul. Cara, me agradou muito. E eu achei muito, muito, muito legal mesmo. Eu gostei muito dessa paleta e a gente não pegou nenhuma tinta pronta. Então todos esses tons foram feitos mesmo pela gente. Foi muito desafiador fazer o tom do digital, a gente viu o digital e ficou muito bom, então a gente teve que fazer, a gente demorou um pouco e a gente fez bem tarde da noite, mas graças a Deus deu tudo certo, lá no dia a gente não precisou alterar nadinha e a gente ficou muito feliz mesmo com o resultado. Com certeza vocês vão perguntar, a gente tá usando sempre pinta-piso, porque a durabilidade dela para espaços assim de infantil é muito boa e ela é fosca também, com acabamento, então dá pra ver que tanto a do fundo quanto a que eu pintei é fosca. E esse foi o resultado da terceira sala. Me conta aí o que você achou e qual foi a sua parede preferida. Essa parte do leão era até pra ficar um pouco com medo, né? Mas eu quis fazer ele sorrindo mesmo pra mostrar que Deus segurou a boca de cada um deles. E eu achei muito fofo. Aí a gente já tava mostrando um pouco do corredor. A gente não filmou tanto assim o corredor, mas essa parte do versículo a gente achou legal filmar pra vocês. Como o espaço é pequeno, fica perto demais e acaba distorcendo um pouco. Mas dá pra vocês verem o jeito que a gente fez. A gente usou sempre esse marrom mais escuro e aí nos detalhes, pra deixar coloridinho também, a gente fez algumas grafias diferentes. E pra fazer também essa entrada aí triunfal do CN Kids, a gente quis colocar Jesus e as ovelhas, que eu acho que seria uma boa chamativa e uma boa pra recepção. O que eu achei legal é que a gente conseguiu fazer algo muito uniforme.
além deles terem, claro, a mesma linguagem, porque foi eu que fiz todos os desenhos, e a paleta também se completa e fica muito legal, eu acho legal que teve elementos que se repetiram. Por exemplo, a ovelha, ela estava aí com Jesus, estava lá com Davi e também estava na Arca de Noé. Essa parte do chão mais amarelado, eu também fiz isso com Golias, fiz isso ali na entrada. As nuvens azuis coloquei também na parte da Arca de Noé, coloquei na parte de Davi. Então, aos poucos, a gente foi fazendo essa unidade, essa união, assim, nas salas. E eu acho que isso ficou muito legal. E por último, para mostrar para vocês, foi a logo do CN Kids, que a gente adaptou também às nossas cores. E colocamos, obviamente, um lettering aí de Goiânia. E já se liga nesse resultado. Eu espero muito que você tenha gostado. A gente ficou muito feliz com esse convite, muito feliz mesmo. Foi algo muito especial. A gente crê que vai ser uma atmosfera diferente gerada ali para aquelas crianças, que elas possam aprender mais sobre a palavra de Deus, mais sobre os ensinamentos e que isso também possa facilitar as professoras e professores, para que seja cada vez mais visual as histórias e que fique mais, na mente das criancinhas. Eu espero muito que você tenha gostado. Obrigada também você que ficou aqui até o final desse vídeo, assistiu todo esse tempo com a gente. Já comenta o que você achou desse antes e depois, se inscreve no canal que isso é muito importante. É bom porque aí você não perde nenhum conteúdo nosso. E fica por dentro de tudo que a gente está postando aqui, ensinando aqui no canal para vocês. Se já quiserem deixar também aí de sugestão aí nos comentários qual o próximo vídeo você quer ver por aqui, a gente sempre tá com muitas ideias legais pro canal. Vai ser legal também ter esse retorno de vocês. A gente ficou muito feliz que a galera da igreja gostou muito do resultado, muito mesmo. Eles falaram que ficou melhor do que eles estavam imaginando e isso deixa nosso coração muito quentinho e muito feliz. Estar fazendo o que Deus nos chamou para fazer para esse tempo nos deixa muito feliz e ver que o resultado disso tudo deixa as pessoas felizes também e alegram tanto assim os ambientes, tanto para crianças quanto para adultos, deixa a gente muito feliz mesmo. Não tem palavras. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado mais uma vez por ter visto. Tchau!